Opa, voltamos. Estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Ok, Sim, estamos ouvindo tudo. maravilha. Então, a gente estava falando, né, agora sobre a questão do cânon, né? Então, nós explicamos aqui que a palavra cânon, ela tem origem lá no hebraico, né, no termo cané, que é como um tronco de uma árvore, né, ou uma cana, e ela, em Ezequiel 41, 42, mostra que essa cana ela é utilizada pelo anjo para medir o futuro templo. E a partir de então, o apóstolo Paulo usa o mesmo termo, né, só que agora no grego, aí ele de cané se torna cânone, que é a regra, né? Então, as escrituras, as instruções como a regra. E a partir daí, no século no século 3, século 4, então os líderes das igrejas, eles usam esse termo cânon, esse termo canonizar, para se referir à lista de livros ou, enfim, outras coisas que a igreja da época gostaria de consagrar, né, como cânon. Ok. Alguma dúvida até aqui? Não? Então, vamos lá. Como foi estabelecido o cânon? Ou seja, a regra, né? A lista de livros do chamado Antigo Testamento. Aí aqui a gente vai citar um monte de textos, né? De pessoas para confirmar quando que o reconhecimento desses livros ocorreu, né? Então, no próprio livro de Esdras, quem foi Esdras? Esdras foi um homem que viveu lá no chamado Antigo Testamento e no finalzinho da sua história, porque ele é um homem que volta, né, do cativeiro babilônico, depois que o povo de Israel ficou preso, 70 anos no cativeiro babilônico, ele volta com o povo e ele é o responsável, ele é o escriba, ele é um escritor, que ele é o responsável por transmitir os conselhos de Deus, a palavra de Deus para o povo. Então, como está escrito aqui, né, lá nos dias de Esdras e Neemias, que é cerca de 400 antes de Cristo. Calma aí, deixa eu ver que alguém está chamando aqui. Oi, Matheus. Conseguiu entrar? Tudo certo, Matheus? Aberto? Tudo sim, graças a Deus, entramos já. Obrigado. Ok. Então, só voltando aqui um pouquinho, a gente está falando sobre o cânon do chamado Antigo Testamento, né? O cânon do Taná. Quando isso aconteceu? Né? Quando que alguém, né, juntou esses livros, né, e, enfim, e definiu eles como palavra de Deus? Então, a gente está lendo aqui, né, no slide, que nos dias de Esdras e Neemias, que é cerca de 400 a.C., os rolos das escrituras estavam reunidos. Porque Esdras é um dos que saiu do cativeiro, né, da Babilônia, depois do cativeiro da Babilônia, e ele une os recém-chegados do cativeiro lá em Israel para trazer a instrução, para trazer o conselho, para trazer a palavra de Deus. Até que diz, né, em Esdras capítulo 7, versículos 10 e 11. Porque Esdras
tinha preparado o seu coração para buscar a lei, né, a Torá do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, esses dois versículos são muito importantes. Por quê? Primeiro que a gente vê Esdras motivado a conhecer as Escrituras, conhecer a Torá do Senhor. Então, ele quer saber o que é a Torá do Senhor. E ele vai buscar por ela. E não somente ele vai encontrar esses rolos, esses escritos, ele vai unir esses escritos, mas ele vai buscar cumprir, né, em primeiro lugar. Né? E depois ele vai ensinar para o povo os estatutos e juízos do Senhor. E aí no versículo 11, né, diz que o Esdras, né, o sacerdote Esdras, ele é chamado de escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. É Esdras que vai buscar a lista das genealogias para saber quem de fato era descendente de Abraão ou não. É o Esdras que vai buscar como os levitas deveriam se portar no novo templo que estava sendo construído. É Esdras que vai buscar sobre as instruções das festas que deveriam ser comemoradas. Então, Esdras ele vai trazer para esse novo povo de Israel, voltando do cativeiro, toda a palavra de Deus. É ele que reúne. Aí a gente vai citar aqui agora, né, um versículo de um livro que não está na nossa Bíblia, que é 2 Macabeus, e está lá na Bíblia Católica, por exemplo. Tá? Diz assim, 2 Macabeus 2:13. Nas relações e nas memórias do tempo de Neemias, contavam-se os mesmos feitos e como também ele formou uma biblioteca, reunindo tudo que se referia aos reis e aos profetas e aos escritos de Davi e as cartas dos reis. Então, embora segundo Macabeus, nós não consideramos como parte do cânon, mas ele é uma fonte, é um livro histórico que fala, né, que conta uma história, ou várias histórias, enfim. E o livro de Macabeus, ele apresenta aí Neemias como um homem que também, junto com Esdras, né, do tempo de Esdras, né, que vai juntar, né, formar esses livros. Então, e como a gente sabe que esses livros já tinham sido unidos na época de Esdras e Neemias, né? Como é que a gente vai comprovar isso? Uma das formas de comprovar é que lá no século 2, 3 a.C., houve um homem, um rei do Egito, chamado Ptolomeu Filadelfo, ou Ptolomeu II. Esse homem ele vai ordenar que a sua biblioteca fosse a maior, né, de todas. Então, ele queria todos os livros conhecidos na sua biblioteca. Então, a gente tem dois escritos, né, duas cartas, ainda do século II a.C., que é a carta de Aristeias, que ele escreve para Filócrates, só nome bonito. E um outro registro de Aristóbulos. Esses dois homens, né, Aristeias e Aristóbulos, eles falam que o rei Ptolomeu Filadelfo ele ordena que uma versão das escrituras do hebraico seja traduzido para o grego. E aí esses homens, né, esses dois homens, cada um vai falar de uma forma, mas eles dizem que foi ordenado que buscasse lá de Jerusalém homens, né, conhecedores, né, escribas conhecedores das escrituras em hebraico e que falasse o grego, lógico,
para traduzir do hebraico para o grego. Nessa época, não tinha ainda o Novo Testamento, né? Só o Taná. E ali, né, segundo eles, se juntam 70 ou 72 escribas, sábios. E aí um deles vai dizer que desses 70 ou 72, eram 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. E eles, em 70 dias, milagrosamente, eles conseguiram traduzir todo o Taná, todo o chamado Antigo Testamento. Essa versão das Escrituras é chamada de Septuaginta, que é a versão dos 70. Ela ficou sendo conhecida assim depois. Em algarismo romano, né, é o LXX, 50 mais 10 mais 10, 70. Então, para que houvesse Septuaginta, independente se foi de fato o rei Ptolomeu Filadelfo, independente se foram 70 ou 72 anciãos, sábios, 6 de cada tribo de Israel, enfim, uma coisa é fato, a Septuaginta, ela existe antes dos tempos de Jesus, muito antes dos tempos de Jesus, que é uma tradução de todos os livros do Taná para o grego. Bom, se existe uma tradução de todo o Taná para o grego, é porque esses livros já estavam reunidos. Então, a gente entende pela palavra que Esdras, Neemias, em seu tempo, de fato, foi a época em que esses livros foram reunidos para mostrar, para ensinar para o povo de Israel que estava longe, que estava no cativeiro babilônico, qual era a vontade de Deus. Deixa eu passar para o slide. Bom, aí de novo a gente vai citar o livro de Macabeus e um outro livro apócrifo, o livro de Eclesiástico. É diferente, eclesiástico de Eclesiastes. Eclesiastes tem na nossa Bíblia. Eclesiástico não tem. Esses dois livros, Macabeus e Eclesiástico, eles foram escritos cerca aí de 100, 120 anos antes de Jesus nascer. 100 anos antes de Cristo. E esses livros, os livros apócrifos, eles citam a Bíblia reunida. Eles já citam o Antigo Testamento reunido. Então, em 2 Macabeus 15, 8 e 9, por exemplo, lá no finalzinho aí do texto, diz: encorajou-os citando a lei e os profetas. Ou seja, se o líder lá da rebelião, da guerra, cita a lei, a Torá e os profetas, é porque esses livros já estavam reunidos. E no livro de Eclesiástico, não é dentro do livro em si, mas no prólogo, ou seja, na introdução do livro, numa tradução para o grego, o tradutor ele cita quem foi que escreveu o livro de Eclesiástico, né? Quem trouxe para ele o livro de Eclesiástico, que até o nome do avô dele era Jesus, né? Inclusive, e ele cita as escrituras, né? Ele cita por 3 vezes a lei, os profetas e os escritos. A lei, os profetas e os outros livros. A lei, enfim. Então, ele... Voltou, amor. Oi. Opa. Então, aí o livro de Eclesiástico, voltando aqui, ele cita no seu prólogo, na sua introdução, aí a organização das escrituras em hebraico. Então, essa organização ela já existia aí pelo menos 100 anos antes de Jesus nascer. Tá? E, por último, aí já depois dos dias de Jesus, Flávio Josefo, que foi um judeu que se associou lá com Roma,
ele cita os 5 livros da Torá, os 13 livros dos profetas. Quando ele fala de 13 livros dos profetas, ele une Josué, Samuel, Crônicas, ele une Ruth dentro dos livros dos juízes, enfim. Porque a tradição é que todos esses livros foram escritos por profetas. E os profetas, sendo que os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, esses 12 profetas menores, era um livro só, tá? Nessa época. Então, por isso que dá um total de 13. E os 4 livros de hinos, né, que é Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes Cantares juntos. Então, dá os 4 livros de hinos. Então, esses 5 livros da Torá, 13 livros dos profetas e 4 livros de hinos, que o Flávio José cita lá no seu livro Contra a Peão, capítulo 1, é justamente a organização dos livros do chamado Antigo Testamento. Então, já existia um cânone antes. E aqui a gente vai citar outras fontes, como o Talmud. Ele cita lá que Malaquias foi o último profeta, depois que ele morreu, né? Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Depois que eles morrem, não tem mais profeta. O concílio de Jâmia, que aconteceu no final do século I, lá, na mesma época que Flávio José está escrevendo, eles confirmam a lista dos livros do chamado Antigo Testamento. E já a igreja, né, tem a lista de Bienius, que ele cita todos os livros do chamado Antigo Testamento. Só que esses livros, eles estão, né, como a gente falou na outra aula, cada um ele organiza de uma forma, mas tem todos os livros lá, né? Então, por exemplo, nessa lista, nesse cânon, eles citam os 4 livros dos reis. Por que 4 livros dos reis? Porque é 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Aí ele cita os 2 de Esdras. Por que 2 de Esdras? Porque é Esdras e Neemias. Enfim, tem os profetas menores lá, que estão incluídos os 12, né, como eu acabei de citar aqui. Então, essa lista contém já, no cerca do ano 100, ou seja, na época tanto do Flávio José, do concílio de Jâmia, já no final do século, na época da igreja, tem todos os livros do chamado Antigo Testamento. Então, essas listas todas que a gente está citando, né, esses cânones, todos eles estão excluindo os livros que contém na Bíblia Católica, né, os 7 livros. Ele exclui também outros livros que existiam na época, tá? Que foram surgindo na época. Por quê? Depois que Ageu, Zacarias e Malaquias morrem, Deus não levanta mais profetas. O povo de Israel fica cerca de 400 anos sem profetas, que é chamado o período interbíblico. Então, lá do chamado Antigo Testamento, até surgir profetas como, né, o sacerdote Zacarias, que foi pai de João Batista, Simeão, que levanta Jesus, né? Enfim, até os dias anteriores ali a Jesus, o povo de Israel ficou cerca de 400 anos sem profetas, sem homens de Deus que se levantassem para trazer a instrução, né, inspirada por Deus. Aí vão surgir, nessa época, vários escritos, como, por exemplo, Macabeus, como Eclesiástico, Sabedoria de Salomão. Esses estão na Bíblia Católica.
e outros que não estão na Bíblia Católica, né, como o livro de Enoque, a Assunção de Moisés e diversos outros que a gente vai mostrar aqui. Tá? Mas só frisando, né, essa parte, a gente entende pela palavra que Esdras e Neemias, eles têm a função de reunir os escritos para ensinar o povo de Israel. E então ali nos dias deles já se reúne todos esses escritos. A comprovação disso é que eles estão reunidos e organizados por assunto: Torá, profetas e salmos. Como é que a gente pode confirmar isso? Justamente pelos livros apócrifos, pelo segundo Macabeus, pelo Eclesiásticos e por outros homens que escreveram, né, nesse período depois, como Flávio José, como a própria tradição judaica, no Talmud, e depois isso vai ser confirmado, né, esse cânone oficial, a gente pode comprovar pelo Concílio de Jâmia, no final do século I, e por um escrito grego, né, da Igreja, citando aí todos os livros do chamado Tanakh. Aí, reforçando, né, esses citam, né, os livros do chamado Antigo Testamento sem incluir os apócrifos. Vai existir outras listas que incluem, mas esses aí não incluem. Dá para ler o que está escrito aí na tela? Sim, sim. Ok. O que está escrito aí, André, por favor? Cânon hebraico, cânon alexandrino. Isso. Então eu tenho uma lista de livros que são considerados inspirados pelos hebreus, e eu tenho uma lista de livros que são considerados inspirados ou que são citados pela igreja que está associada aí ao Ocidente, a Roma, enfim. Como assim? Então, eu citei aqui exemplos de homens, de pessoas ou de concílios que citaram o cânon hebraico, ou seja, a lista dos livros que tem na nossa Bíblia hoje, de Gênesis até Malaquias, não necessariamente nessa ordem, mas todos os livros aí, os 39. Mas na época, na época dos apóstolos, depois vai surgir uma outra lista. Por quê? Junto com a Septuaginta, junto com os livros traduzidos das Escrituras na Septuaginta, eles foram incluindo outros livros que eram dos judeus também, eles foram incluindo com os livros lá da época até Esdras e Neemias. Então, nesse cânon alexandrino, que começa aí uma confusão. Por quê? Eu tenho ali Tobias, Judite, primeiro e segundo Macabeus, Baruque, e, enfim, faltou um, que eu esqueci agora. Mas surgem livros judaicos, né, também hebraicos, mas que são acrescentados depois. Tá? E a Igreja de Roma, né, os líderes aí associados ao Ocidente, eles estão eles citam, né, esses nomes. Opa, foi. Eles citam os nomes desses livros a mais. E, só voltando aqui, a Igreja Católica, né, os concílios católicos, as reuniões, né, os líderes ligados, associados a Roma, eles vão usar a lista do cânon alexandrino e não o cânon hebraico. Isso vai se passar mais de 1000 anos, vários concílios citando livros, uma lista de livros do cânon alexandrino. Aí, nesse cânon alexandrino, tem lista que tem só o livro de Baruque,
Tem outra lista que tem o livro de Judite, tem lista que tira o livro de Esté, tem lista que põe em dúvida Esté, Eclesiastes, Cantares. Eclesiastes porque é um livro bem depressivo, Cantares porque é um livro bem íntimo. Enfim, então, no cânon alexandrino aí tem essas listas utilizadas pelo catolicismo. Tá? Ok. E como foi estabelecido o cânon do chamado Novo Testamento? A gente citou alguma coisa disso também na aula passada. É lógico que a gente não quer que a gente decore, né, todos esses nomes, mas é importante entender, né, e até poder provar para quem perguntar como é que o cânon, ou seja, como é que a lista dos livros do Novo Testamento elas foram unidas. A gente afirmou na última aula que no primeiro século eles já conheciam, né, e já consideravam os livros, né, todos os livros, os 27 livros do Novo Testamento, como inspirados por Deus e como capazes de instruir. E aqui a gente vai deixar isso um pouco mais claro, citando 3 sucessores dos apóstolos, né, os discípulos dos discípulos. O primeiro deles é Clemente de Roma. Ele viveu aí cerca do ano 35, ou seja, ele nasceu logo depois da morte de Jesus, ele viveu até o ano 100. Ele é citado, esse Clemente é citado em Filipenses, capítulo 4, versículo 3. Ele é citado lá. O Clemente de Roma, porque tem outro Clemente depois. O Clemente de Roma, ele cita claramente 3 livros do Novo Testamento e possivelmente 5 livros. E tem uma hora que ele menciona as palavras de Jesus, as cartas de Paulo e os Hebreus. Ele não cita os versículos, mas ele cita as palavras de Jesus, ou seja, aquilo que está escrito no Evangelho. As cartas de Paulo, ou seja, o que Paulo escreveu, e a carta aos Hebreus. Ele menciona isso. E depois dele, tem o Policarpo de Esmirna, tem até filme do Policarpo. Ele morreu por pregar a palavra. Foi morto, né? Por pregar a palavra. Ele viveu aí do ano 69 até o ano 155, mais ou menos, depois de Cristo. E ele cita 17 livros do Novo Testamento. E ele considera como escritura. Ele faz 60 citações do Novo Testamento. Destas, 34 são citações das cartas de Paulo. Então, o pessoal gostava das cartas de Paulo. E, por último, que eu cito aqui, é Inácio de Antioquia, que ele viveu no ano 70 até mais ou menos 110 depois de Cristo. E ele cita 15 livros do Novo Testamento. Existiram outros escritos, outros homens dessa época, do primeiro século ainda, que escreveram outras coisas? Sim, a gente só está citando 3. Se a gente pegar as citações só desses 3 e a gente junta as citações deles 3, só as citações deles, teremos 25 livros do Novo Testamento. Então, a igreja do primeiro século já conhecia o Novo Testamento. Tá? Essa é uma confirmação de que a igreja do primeiro século, ou seja, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, eles já utilizavam os livros do Novo Testamento como escritura. E aqui vai ser vamos dizer, né, a bagunça que surge depois, lá pelo século III, século IV. Por quê? Por causa de opiniões divergentes entre os líderes das igrejas, os concílios eram listados os livros que deveriam pertencer às escrituras. Então, a igreja de Laodiceia, ela se junta, né? Ela se junta e lista aí os livros. Aí ela inclui Baruque no Antigo Testamento. Baruque
é o escriba de Jeremias. Então, ela inclui lá, junto com o livro de Jeremias, o Baruque, e exclui Apocalipse. Então, ela desconfia do Apocalipse e simplesmente tirou o Apocalipse lá do Novo Testamento. O Orígenes, né, que viveu, né, entre o século II e III, ele inclui um livro novo, né, na época, um livro do pastor de Hermas, e exclui o livro de Tiago, 2 Pedro, 2 João, 3 João. Tá? Então, ele tira 4 livros do Novo Testamento e inclui um. O Atanásio de Alexandria, ele inclui o livro de Baruque e exclui o livro de Esther. O Jerônimo, que é aquele que vai iniciar a tradução da Vulgata Latina, aí ele surge comprovadamente, né? Porque tem um suposto papa que tinha escrito antes dele, que fez essa lista de 73 livros, tá? Incluindo os 7 livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. Mas é o Jerônimo que, de fato, né, aparece aí juntando os 7 livros na tradução latina, né, na Vulgata Latina. Mas depois dele, aí tem o Concílio de Hipona, na África, que é o concílio famoso, mais famoso, onde diz que foi constituído o cânon. Mas ele lista os 73 livros, ou seja, ele inclui os 7 livros apócrifos que estão na Bíblia Católica. E depois, lá no ano 692, tem o Concílio de Trullo, ou Concílio Quinicês, que ele inclui Tobias no Antigo Testamento. Não inclui os 7 livros apócrifos, só inclui o Tobias. E depois disso, gente, são muitos concílios. Muitos concílios para fazer lista, para confirmar, para dizer qual livro entra, qual livro não entra, e vai surgindo mais, e tira outros, e se duvida do livro de Judas, e se duvida do livro de Apocalipse, dizendo que não foi João que escreveu o Apocalipse, enfim. Né? Mas isso aí já, né, nesses séculos. E quando Martins Lutero, lá em 1500 alguma coisa, né? 500 anos atrás, Martim Lutero ele traduz a Bíblia para o alemão. Lutero era um padre, né? Ele era católico, ele estava associado a Roma e ele traduz para o alemão também os 7 livros apócrifos. Só que ele separa, ele dá uma separada, mas ele inclui lá na tradução dele. Então, só mesmo a partir do início do século XIX, quando surge a Sociedade Bíblica Britânica e a Sociedade Bíblica Estrangeira, e a Sociedade Bíblica Americana, que se restringe o Antigo Testamento ao cânon hebraico, aquele cânon que eu falei lá anteriormente, nas suas edições de Bíblia, de uma vez por todas, tirando esses livros apócrifos, entendendo que a Igreja do primeiro século ela não tinha incluído o cânon alexandrino, ou seja, o cânon que tem livros apócrifos. Essas sociedades bíblicas, né, que vão imprimir a Bíblia, elas entendem que os livros apócrifos só trouxeram confusão para a igreja desde que começaram a ser incluídos, então vamos tirar eles daí. E aí, o que são livros apócrifos? Né? São os livros sobressalentes nas versões da Bíblia, que foram chamados pelos rabinos de os de fora, ou seja, os livros de fora do cânon. Era chamado assim pelos rabinos. E Cirilo de Jerusalém, no ano 387, substituiu o termo usado pelos rabinos por apócrifos. É uma palavra grega, né, e depois latina, né, praticamente a mesma coisa, apócrifos, que significa no português, né, na nossa língua, escondidos, os livros escondidos, né, os livros ocultos. Até porque muitos deles tinham práticas, né, tinham instruções estranhas, tanto para os judeus, tanto para os cristãos, para a igreja. E quais são os livros apócrifos? Na semana que se passou, né, nesses últimos dias aí,
A gente viu sendo citado, né, um palestrante disse que na época de Constantino tinha milhares de livros, né? Será que isso é verdade? Então a gente pegou, né, algumas listas de livros apócrifos que não são só os 7 livros que estão na Bíblia Católica, tá? Existem muitos outros livros da época, tanto dos judeus quanto da igreja, que não foram incluídos na Bíblia, né? Então aí a gente não vai ler os nomes, né, todos eles, mas a gente vê aí só da época, né, dos judeus, né, os livros dos judeus, tem muitos livros que hoje a gente tem um manuscrito. Vocês vão ver, quando vocês olharem para esse slide, como é que vocês vão saber o que tem de manuscrito e o que não tem. O que tem de manuscrito, ele tem um código do lado. Então, aí no meio da tela, na coluna do meio, tem a Nova Jerusalém. Aí tem entre parênteses 5Q15, aí fecha parênteses. Então, esse 5Q15 é o código do manuscrito, é o nome do manuscrito. Só que, né, o nome do registro é Nova Jerusalém. Então, a gente tem vários livros, tá, da época dos judeus, né? O primeiro deles ali é o primeiro livro de Adão e Eva, olha só. Apocalipse de Moisés. Então, esses livros, tem gente que fica doida atrás deles, querem saber o que está escrito, porque ele tem algum mistério, alguma revelação. Gente, a Bíblia tem tanta revelação, tem tanta coisa para nos ensinar, tem tantas coisas que ainda não estão claras, que a igreja poderia mergulhar. Mas tem gente que fica atrás daquilo que não foi inspirado, daquilo que tem uma série de equívocos e contradição com a palavra de Deus. E aí, esse outro slide, a gente já cita os livros que estão aí da época da igreja, né? Então tem, por exemplo, tem vários evangelhos, né? Não foi só Mateus, Marcos, Lucas e João que escreveram, né? Tem outros. Então tem lá Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Maria, Evangelho de Judas, né? Tem de tudo. E aí tem cada história absurda, né, nisso. Tem os evangelhos que contam, né, a infância de Jesus. Mas, enfim, né, segue-se aí, né, mais outros. Gente, juntando todos esses livros, e alguns deles podem ser o mesmo. Em que sentido? Alguns desses livros, eles podem ter 2 versões diferentes, cada versão com um nome. Sendo assim, seriam os mesmos livros. Juntando isso tudo, não chega a 200 livros. Eu não sei de onde que o tal palestrante lá, famoso, ele falou que na época de Constantino tinham milhares de livros e que ele estabeleceu um concílio para decidir quais livros entrariam na Bíblia. Não, na verdade, os livros que estão na nossa Bíblia sempre estiveram. O que aconteceu é que depois os líderes da igreja, longe de Cristo, eles se perderam, se confundiram. Tá? Está acabando esse momento, aí eu vou abrir uma nova aula. Tá? Aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se alguém desejar, pode escrever, né, mandar mensagem para mim. Então, enfim, falar assim que a gente voltar. Tá ok? Alguma dúvida? Não.